Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, o culto presbiteriano, culto da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é um culto que você pode pensar nele, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículos 1 e 2. Nós viemos à igreja com todo o nosso corpo. A palavra que está lá é: oferecei o vosso corpo. A palavra corpo quer dizer não apenas a sua parte física, mas no original nós vemos que é a integralidade do seu ser. Todo o seu corpo, sua mente, seu coração, suas emoções, tudo isso vem para o culto. Mas o versículo também nos diz que isso é um culto racional, ou seja, não é um culto no qual nós somos levados apenas por uma das nossas questões individuais. Às vezes alguém é mais ligado às emoções, então, porque é dado às emoções, ele se solta no culto de alguma forma. Outro que é mais analítico, que é mais pensativo, que é mais crítico, ele se mantém calado, observador, analisa o que está sendo falado, cantado, ele presta atenção em cada palavra das orações e aí ele se detém. Outro já tenta caminhar se motivando porque é uma pessoa que necessita mais dessa área ser trabalhada. O apóstolo nos diz que tudo deve entrar conosco para a presença de Deus. Então, no nosso culto, nós temos então uma dificuldade a ser vencida, que é aquela de nós, naquilo que nós temos mais introspecção, naquilo que é mais íntimo nosso, a gente abrir mão de que isso seja preponderante, mas colocar toda a nossa vida diante de Deus, seja mais emocionalmente, seja menos, seja aprendendo mais, seja observando mais, mas em tudo nós devemos ter a nossa vida, o nosso ser no altar do Senhor. O culto presbiteriano, irmãos, não é um culto fácil, porque ele passa obrigatoriamente por você ter um entendimento do que está acontecendo aqui dentro. Já vi algumas experiências que eu considero interessante. Pessoas querendo ensinar uma outra pessoa a chegar na presença de Deus. Então ele diz: repete comigo isso aqui, fala tal palavra, e nesse sentido tentar levar uma outra pessoa à presença de Deus. Mas quando nós entendemos de fato o que nós preceituamos como culto, nós vamos entendendo que o nosso culto, ele é sempre um desafio de eu compreender a mensagem do Evangelho, ou seja, eu sei a obra que Deus realizou na minha vida, eu compreender quem é o Deus que eu estou adorando, os seus atributos, aquilo que ele tem como marca, como característica que o distingue de qualquer outra questão de ser adorado, ou qualquer outro ser que de repente possa ser adorado, e entender, irmãos, o que o culto realmente é na minha vida e aquilo que Deus faz na minha vida quando eu estou prestando culto. Pois bem, o texto que nós estamos aqui lendo, Paulo está lembrando a Timóteo que para que ele de fato possa chegar à questão de saber o que é o culto, mas não somente isso, para que ele possa compreender a vida
e para que ele possa de fato ter entendimento do que é justiça, do que é o correto, de como andar no meio do seu mundo, dos seus dias, ele vai trazer para Timóteo, irmãos, o quanto é importante que Timóteo seja educado e esteja sempre voltando e se lembrando da palavra que ele aprendeu desde a infância. E para cada um de nós aqui, irmãos, porque a palavra do Senhor tem como uma das suas regras de interpretação a mensagem que vale para todas as épocas, em todos os lugares. Em qualquer contexto você aplica a palavra do Senhor, da Ásia até o Brasil, de zero até quando o Senhor Jesus voltar, passando por todas as etnias, nós devemos entender que essa mensagem é para nós, para que nós possamos ser distintos desse mundo que nos cerca. Paulo começa mostrando para Timóteo, tu, porém, que você vê várias vezes nessa carta. Ele diz, permanece naquilo que você tem aprendido, aquilo que tem sido colocado para você desde a sua infância, as sagradas letras, que vão te tornando sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que eu estou trazendo esse texto para a nossa vida nessa manhã, irmãos? Porque uma coisa que tem marcado os nossos dias como crentes é o abandono do estudo da palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que a chamada igreja evangélica, ela é cada vez mais cheia de mística, ela é cada vez mais cheia de operações que a gente acha que agrada ao Senhor ou que vai trazer algum benefício para nós, mas não estão alicerçadas na palavra de Deus. O exemplo que eu trouxe para os irmãos de agora há pouco é de alguém que queria ensinar um outro a falar em línguas. Então ele diz para a pessoa, começa a repetir glória, 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 e uma hora sua língua vai enrolar, você começa a falar em línguas. Onde isso tem amparo na palavra de Deus? Em lugar nenhum. Mas todos nós aqui, ou a grande maioria de nós, vai se lembrar que já ouviu essa palavra em algum lugar. A grande maioria de nós conhece exemplos de pessoas que dizem isso. Irmãos, os nossos dias têm sido marcados por crentes que antes eram conhecidos como os Bíblia, era algo pejorativo, era algo que nos destacava dos demais, porque andávamos com esse livro debaixo do braço, ia por baixo para cima, no tempo que as pessoas andavam mais a pé, as pessoas viam quem estava indo para a igreja ou não. Mas nos nossos dias, esse livro tem sido trocado por esse aparelho. Eu não tenho nada contra uma Bíblia eletrônica, muito pelo contrário, eu uso e uso muito. Mas eu quero trazer, irmãos, que o sentido é, esse livro tem sido trocado por muita informação, por muito achismo, por muita questão de eu tenho opinião que vem forjada de outras questões e não da própria palavra de Deus. E baseado nisso, irmão, eu queria fazer um apelo a você, irmão e irmã. Esse apelo, ele tem um sentido para ajudar a sua vida. A nossa igreja, essa igreja, a primeira igreja presbiteriana, é uma igreja que não abre mão do estudo da palavra de Deus. Nós não abrimos mão de escola dominical, de ter aquele tempo. Muita gente às vezes força a barra, dizendo, pastor, eu tenho que sair cedo, pastor, eu tenho outro compromisso. Meu irmão, esse é um compromisso seu. Mas você precisa ter a ciência de que a liderança da igreja não abrirá mão de um tempo de estar de joelhos, de estar em oração e de estar aprendendo a palavra do Senhor. Porque nós não queremos trazer aqui para o púlpito aquilo que é a opinião do nosso coração. Nós não queremos trazer para você aquilo que nós achamos, aquilo que nós lemos em algum lugar e que saímos catando pedaços e tecendo uma coxa de retalhos, que nós às vezes vamos dizer isso é espiritual. O que nós queremos, irmãos, é ser honestos com a palavra do Senhor, aprender. Para que não só o pastor, não só o presbítero, mas qualquer membro da igreja tenha condição de julgar o mundo em que vive, reter o que é bom de fato e crescer em vida, em espiritualidade e poder levar essa palavra para outros com autoridade, com sabedoria e com graça. Portanto, hoje nós vamos encerrar o nosso culto um pouco mais cedo, para que você, meu irmão, que de repente tem andado meio perdido nesses dias, possa fazer uma visita a uma classe de escola dominical. Talvez você já nem saiba mais, aonde ficam as classes.
E o puxão de orelha é com carinho. Tem muita gente frequentando a classe que tem o nome do pastor Eloy agora aqui. A nossa praça de encontros aqui. Qual que é a sua classe? É a classe do Eloy. Essa não é a classe do Eloy. Tem muita gente que tem frequentado a classe do estacionamento. E essa também não é classe da EBD. Ali talvez o seu carro, aprenda como ser estacionado. Guardados alguns. Deus nos abençoe. Mas a questão é, queremos que você vá para uma classe de escola dominical. Você tem opção, irmão, nesse momento, de estudo de família. Você tem opção de estudar a carta a Romanos. Você tem opção de estudar a história do povo de Israel. Você tem opção de ter visão panorâmica da Bíblia. Que mais? Quem me ajuda aí? Você tem uma classe de bem-aventuranças. Que mais? São essas. Você pode até ter um curso para adolescentes, pré-adolescentes. Então eu queria te convidar em nome de Jesus a cumprir o que Paulo está trazendo para Timóteo, porque às vezes, irmãos, a gente fica dando cabeçada e a gente esquece que a Escritura, ela é aquilo que Deus legou para nós, para que a gente possa ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem muita gente, irmãos, dando opinião. Nós estamos em épocas de eleições. Você quer saber votar bem? Estude a palavra de Deus, porque ela não só vai te dar parâmetros, mas ela vai te mostrar como um crente deve votar. E aí você escolhe. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Estude a palavra de Deus. A palavra é curta, ela tem um tom de chamar sua atenção mesmo, mas ela tem, sobretudo, um convite para que você possa restabelecer sua caminhada de estudo bíblico.